E aí, estamos de volta? Projeto ETEC Bank. Nós estamos construindo o projeto do banco de dados do banco da ETEC e estamos finalizando o projeto lógico. Vamos lá pegar o nosso arquivo Word aqui. Né? O arquivo Word já tem o projeto conceitual construído, está prontinho, com todas as observações em azul. Então, veja só, tudo que está em azul aqui não faz parte do projeto conceitual. São observações que nós colocamos para marcar, demarcar, facilitar a nossa interpretação sobre os tipos dos relacionamentos. Esse daqui é um relacionamento 1 para N, esse daqui é 1 para N, 1 para N, esse daqui é 1 para N, e assim por diante. Então, nós vamos observar que nesse projeto, nós só temos relacionamentos do tipo 1 para N. E a pergunta que fica, mas é o único tipo de relacionamento? Não, existem outros. Mas nessa fase do nosso aprendizado, todos os relacionamentos são do tipo 1 para N. Cada relacionamento 1 para N aqui nasceu de duas cardinalidades. Então, quando nós temos um relacionamento, a gente tem a cardinalidade. Em um estado, quantas cidades podemos ter cadastradas no banco de dados? Podemos ter nenhuma, como podemos ter várias. Provavelmente teremos várias, mas o zero aqui, ele faz parte da resposta, ele precisa ser respondido. E cada cidade fica em um estado, um no mínimo, um no máximo. Dessa forma, nós definimos o tipo do relacionamento pegando os dois máximos, 1 e N, e ele é destacado dessa forma aqui, que nós estamos vendo. E aí, disso nós tiramos que no relacionamento a gente vai ter o máximo 1, que nós vamos chamar de ponta 1, e o máximo N, que nós vamos chamar de ponta N. Por que ponta 1? Por que ponta N? Porque descendo nosso trabalho, nós já realizamos as etapas 1, 2 e 3 e agora nós vamos realizar a etapa 4. A etapa 4 diz o seguinte, ó, vamos demarcar aqui em azul, nos relacionamentos 1 para N, vou tirar essa vírgula aqui, nos relacionamentos 1 para N, o que acontece? Então, vamos pegar um deles aqui, ó. Esse relacionamento, a gente vai um por um. Nós vamos navegar por todos eles, nós vamos passar por todos eles. Então, nos relacionamentos 1 para N, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Foi por isso que nós fizemos aquelas marcações. Então, a ponta N, ó, quem é a ponta N? É cidade. Então, cidade receberá o ID da ponta 1. Nos relacionamentos 1 para N, a ponta N, relacionamentos 1 para N, a ponta N, cidade, recebe o ID da ponta 1, estado. Então, cidade vai receber ID, estado. Então, desce lá no projeto, cidade, põe uma vírgula aqui, recebe ID, estado. A tabela cidade vai ter mais um campo que se chama ID, estado. Bom, nós definimos que está destacado aqui em roxo, que o ID da própria tabela, então na tabela cidade, ID cidade, isso é chamado de chave primária. Vamos colocar os outros termos aqui. Também é chamada, então, chave primária. Também, vírgula, também chamada de primary key, ou ainda simplesmente PK. Então, o que está em roxo é a chave primária, ou primary key, ou simplesmente PK. É importante a gente ir memorizando os termos em inglês, porque quando nós passarmos para uma próxima etapa, que é a construção do banco de dados, os comandos são baseados na língua inglesa, no inglês. Então, nós vamos utilizar primary key, table, database e uma série de outras palavras, todas elas em inglês. Bom, então, ID estado na tabela estado, chave primária. ID cidade na tabela cidade, chave primária. ID cliente na tabela cliente, chave primária. Perfeito. Agora nós temos uma outra situação aqui, ó. Nós temos ID estado na tabela cidade. Isso vai receber um outro nome. Vamos destacar aqui com uma outra cor. Vamos colocar em verde.
O que está em verde, nós vamos chamar de chave estrangeira ou foreign key. Simplesmente ou ainda simplesmente FK. Então, o que está em verde, nós vamos chamar de chave estrangeira, e aí temos que começar a nos acostumar com o significado em inglês, foreign key, ou simplesmente FK. Tá? Então, a FK é o ID que está em outra tabela, ID estado na tabela cidade. Tudo bem? Tá entendido? Então vamos lá. Vamos continuar navegando aqui, ó, nos relacionamentos 1 para N, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Então vamos lá. Esse daqui, ó, nós já fizemos. Vamos fazer esse aqui agora. Esse relacionamento é do tipo 1 para N. Quem é a ponta N? É cliente. Nós já deixamos destacado aqui nas últimas aulas. E quem que é a ponta 1? Cidade. Então, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Cliente recebe ID cidade. Vai memorizando isso, vai repetindo comigo. Ó, nos relacionamentos 1 para N, a ponta N, cliente, recebe o ID da ponta 1, cidade. Então, vamos descer. Cliente vai receber, põe uma vírgula aqui, caixa alta, ID cidade. Então, nós temos ID cidade na tabela cliente. Então, é uma chave estrangeira, nós vamos destacar em verde. Muito bem, vamos em frente, porque nós temos que percorrer todos os relacionamentos do tipo 1 para N. Então, subiu, esse já foi, nós vamos fazer esse daqui agora, ó, esse relacionamento 1 para N. Mesma coisa, a ponta N, quem é a ponta N? Conta, recebe o ID da ponta 1. Ponta 1, cliente. Então, conta, recebe ID cliente. Rolou lá para baixo, conta, recebe ID cliente. E a mesma linha de raciocínio. ID cliente na tabela conta, chave estrangeira. Então, vamos destacar em verde, clique no salvar. Vamos mais um. Subiu. Então, esse daqui já foi. Vamos fazer esse daqui agora, ó. É um relacionamento do tipo 1 para N entre conta e gerente. Como é que funciona? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Então, conta recebe ID gerente. Isso está acontecendo porque é um relacionamento do tipo 1 para N. Então, conta recebe ID gerente. Muito bem. ID gerente na tabela conta, chave estrangeira. ID gerente na tabela gerente, chave primária. Que eu fiz aqui, já dei um Ctrl Z para arrumar. Clique no salvar e vamos em frente. Agora nós vamos fazer esse daqui, ó. Conta com agência. É esse relacionamento aqui, tá? Como é que funciona? A ponta N, conta, recebe o ID da ponta 1, olha como é que fica fácil. A gente faz uma, duas, três, várias vezes e vai memorizando. Então, relacionamento do tipo 1 para N, a ponta N, conta, recebe o ID da ponta 1, agência. Então, conta receberá ID agência. Rolou, foi lá embaixo, conta receberá ID agência. Muito bem. ID agência na tabela conta, chave estrangeira. ID agência na tabela agência, chave primária. Clique no salvar. Agora aqui embaixo, ó, temos mais dois. Temos esse relacionamento 1 para N e temos esse relacionamento 1 para N. Então vamos nesse daqui, entre conta e depósito. Esse relacionamento 1 para N, quem é a ponta N? É depósito. Então, depósito recebe ID conta, recebe o ID da ponta 1. Então, vamos rolar para baixo. Depósito recebe ID conta. ID conta na tabela depósito, chave estrangeira, em verde, nesse exemplo, nesse exercício que nós estamos fazendo. E por fim, mais um relacionamento do tipo 1 para N. Entre conta e saque, relacionamento do tipo 1 para N. A ponta N, saque,
recebe o ID da ponta 1. Ponta 1 conta. Então, saque recebe ID conta. Rolou. Chegou aqui. Saque recebe ID conta. ID conta na tabela saque, chave estrangeira. Está pronto. Definimos tudo. Então, até esse momento, nosso roteiro tem 4 etapas. E nós cumprimos com todas as 4 etapas. Nós temos que percorrer todos os relacionamentos. Tá? Quando você for fazer nesse projeto ou num outro projeto qualquer, certifique-se de que você passou por todos eles, não deixa nada para trás aí não. Muito bem, feito tudo isso, nós vamos fechar o parênteses de cada uma das tabelas. Então, cada linha dessa daqui, ó, gerará uma tabela. Vai gerar uma tabela. Vamos fechar os parênteses. Fechou parênteses. Fechou parênteses. E para a gente finalizar, destacando em cores, o que está em roxo, quase um cor-de-rosa, chave primária. O que está em verde, chave estrangeira. E esses campos aqui, ó, que não são IDs, percebe? Ó? Os IDs estão coloridos. E esses que não são, eles são simplesmente campos. Então, nós vamos destacar em cores aqui para a gente ir memorizando. Então, campo, vamos pegar uma cor qualquer. Se não me engano, na última videoaula nós colocamos cinza, né? Vou colocar um amarelo agora, tá? Então, ó, sigla é um campo. Nome é um campo. Significa que quando nós formos cadastrar um estado, nós vamos ter que informar a sigla e o nome, eles são obrigatórios. Quando nós formos cadastrar uma cidade, nós vamos ter que informar o nome e o ID do estado já cadastrado. Então, o nome é um campo. Lá em cliente, o que nós obrigatoriamente nós vamos ter que informar? Nós vamos informar o nome do cliente, o seu CPF, a data de nascimento e o celular. E nós vamos indicar qual é o ID da cidade que já tem que estar cadastrada. A mesma coisa acontece aqui com o gerente. Ó. Nome, nós vamos ter que informar, obrigatório. CPF, obrigatório. Celular, obrigatório. Em agência, número, obrigatório. Nome, obrigatório. Deixa eu dar um clique no salvar, que eu não quero correr risco aqui. Conta, número, campo, obrigatório. Crédito, campo, obrigatório. Depósito, data, é um campo, nesse caso em amarelo. Nós vamos ter que informar obrigatoriamente. Hora, obrigatório. Valor, obrigatório. E por fim, saque, o campo data. Amarelo, obrigatório. Hora, obrigatório. Valor, obrigatório. Bom, dessa forma, clique no salvar. Nessa forma, nós construímos o projeto lógico, o que é a matriz, é a semente, é a estrutura para construirmos o banco de dados. Então, é a partir disso daqui, dessa organização toda, que a gente vai construir o banco de dados. Como nós ainda não chegamos na etapa da construção do banco de dados, nós vamos finalizar o nosso exercício criando no Excel uma demonstração, uma simulação de como serão as tabelas e inserindo alguns registros nas tabelas para a gente entender como é que tudo isso está funcionando. Tá legal? Mas isso é assunto para a próxima videoaula. A gente vai parando por aqui e daqui a pouquinho nós voltaremos para ir para as etapas finais desse nosso exercício. Então, até a próxima.